Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos da 8ª etapa. Nós vamos iniciar com mais um assunto maravilhoso da melhor disciplina da grade curricular, que é Ciências. Então, eu quero convidar a todos para assistir conosco, os nossos colegas professores que estão aí acompanhando. Coloquem no chat aí de onde você está falando, que município você está falando, qual é a sua escola, para a gente dar um alô para vocês aqui também, tá bom? E hoje, sem mais perder tempo, nós vamos falar sobre níveis de organização do corpo humano. Então, vamos lá para a nossa primeira cartela. O nosso corpo por dentro. Andreas Vesalius, de 1539, foi o primeiro, né? Foi o pioneiro a falar de anatomia. Então, ele é considerado o fundador da moderna anatomia humana. E nessa aula nós vamos ter uma visão do corpo de dentro e por fora. Vamos lá na nossa próxima cartela. A gente traz para vocês aí o corpo com diversos sistemas, né? A gente está mostrando aí no primeiro o sistema o sistema circulatório. Depois a gente está mostrando o corpo humano com o esqueleto. E aí o próximo corpo. Deixa a gente voltar aqui na nossa segunda cartela para vocês acompanharem a minha fala. Aí, encontramos. Então, aqui nessa imagem, nós estamos mostrando o corpo humano e seus diversos sistemas. O terceiro homenzinho aí, mostrando o sistema digestivo. E o quarto mostrando ali um sistema nervoso, né? Nervoso. E o último, aí o sistema respiratório. Então, nosso corpo é composto por diversos sistemas. E na biologia, a gente tem o significado. Existem duas formas de analisar os órgãos, os sistemas. É a forma anatômica e a forma fisiológica. E aí nós vamos entender, professora, o que é essa anatomia, quando a gente fala de anatomia, do que a gente está falando, e quando fala de fisiologia, do que a gente está falando. Então, olhem aí na cartela, acompanhem comigo, leiam comigo. Anatomia é o estudo da estrutura física dos seres vivos. Então, é onde você acompanha qual é o formato, de que é composto, que tipo de tecido, que tipo de célula. Isso é anatomia, você identificar a estrutura. A fisiologia, ela estuda como é que isso funciona. Então, o estudo do funcionamento orgânico dos seres vivos. Então, a anatomia humana, ela identifica partes do corpo e a fisiologia, ela estuda como que essas estruturas funcionam. Para isso, a gente começa aí a estudar os níveis de organização, desde átomos, moléculas, até o formar um organismo. Como é que isso acontece? Vamos na nossa próxima cartela, leiam comigo. Níveis de organização do corpo humano. Quando analisamos o corpo humano, podemos estudá-los em diferentes níveis, desde os mais simples até o mais complexo, que é o corpo como um todo. De maneira simplificada, podemos organizar os níveis em níveis hierárquicos, da seguinte forma, tá? Então, são graus em níveis, organização por graus, que nós podemos organizar o corpo humano. Então, vamos começar aí, olha, trago um esqueminha para vocês, antes da gente passar para o vídeo, falando aí, ó, átomos. Dos átomos, nós geramos aí, se agruparam, formaram moléculas, as moléculas formaram organelas, né? Essas organelas se organizaram aí dentro de células, e aí a partir das células você tem organização e eles formam tecido, tecido formam órgãos e órgãos formam sistemas, e os sistemas formam um organismo. Eu vou pedir para a gente voltar no nosso croma aí, acompanhem comigo, olha lá. Você tem átomo, molécula, organela, célula. Vamos esperar aparecer célula, ok? Conjunto de células, tecidos organizados em órgãos se organizam ou com outros órgãos, formam sistemas, e os sistemas formam um organismo. E aí a gente tem os níveis de organização do corpo humano. Vamos na cartela conceituar
cada um desses desenhinhos aí que vocês viram, cada parte desse nível. A gente começou lá com átomos. E o que são os átomos? Os átomos são as unidades básicas da matéria. Tudo é constituído por átomo, tá bom? E aí, depois do átomo, nós temos as moléculas. As moléculas é o agrupamento desses átomos. Então, vamos lá no conceito. Um conjunto de átomos, os quais podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm ligados. E aí, a gente tem organelas celulares como próximo nível, que são estruturas encontradas no citoplasma da célula, que atuam como pequenos órgãos. Eles fazem também, eles têm função dentro da célula, então eles funcionam sim como pequenos órgãos. E depois disso, né, dentro da célula, a gente vai ter a célula. Depois das organelas dentro da célula, nós vamos ter o quê? A formação das células. E o que são as células? As células são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, consideradas a menor parte viva de um organismo. Não esqueçam, não existe ser vivo, não existe organismo que não tenha células, tá bom? Ser vivo constituído por células. O agrupamento dessas células originam o quê? Os tecidos. E o que são os tecidos? Os tecidos são formados pelo conjunto de várias células semelhantes e especializadas que atuam juntas para desempenhar uma mesma função. Esses tecidos organizados, realizando a mesma função, dão origem a órgãos. Um conjunto de tecidos especializados que trabalham juntos para desempenhar uma função. A gente tem o coração, que tem a sua função, a gente tem o pulmão, que tem a sua função, tem os rins, que tem sua função, os ossos, enfim, eles têm funções prioritárias, têm funções para fazer o funcionamento do sistema. Então, aí, células, tecidos, órgãos. Depois disso, nós temos os sistemas. Os sistemas, eles são formados por diferentes órgãos que trabalham juntos para desempenhar uma função ainda maior que a desempenhada por um único órgão. Então, vamos imaginar, tem o coração, que é um órgão, né? Mas ele precisa aí dos vasos, precisa ter o contato com outras estruturas para que o seu sistema possa funcionar. Vamos imaginar o sistema digestivo. A gente sabe que a digestão começa pela boca. Você vai ter que ter aí, né, o tubo digestivo, você vai ter estômago, você vai ter pâncreas, intestino grosso, se comunicando, os órgãos ali se comunicando para que esse sistema funcione. E a junção desses vários sistemas formam o quê? Formam o organismo. Então, vamos lá ler o conteúdo de organismo. O organismo é formado por um conjunto de sistemas que trabalham em prol da sobrevivência do organismo. Então, todos os nossos sistemas, eles precisam funcionar de uma forma colaborativa, de uma forma eficiente, para que o nosso corpo comece a funcionar e nos mantenha vivo, com saúde. E como é que nós fazemos isso, né? O corpo em funcionamento. O nosso organismo é uma máquina perfeita, que necessita que cada variável esteja completamente ajustada para que o seu funcionamento ocorra de maneira correta. O nosso organismo, ele é uma máquina perfeita, não esqueçam disso, tá? Ele é uma máquina perfeita e precisa que os nossos sistemas estejam ali alinhados para que a gente possa ter um bom funcionamento do nosso corpo, né? Para o corpo funcionar, é necessário equilíbrio interno e metabolismos adequados. Gosto muito de falar desse assunto, porque a gente vive procurando equilíbrio, a gente vive procurando um corpo saudável. Ainda mais esses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos aí a busca constante por estar com um corpo são. E vamos ver então aí na nossa próxima cartela o que é homeostase, tá? O equilíbrio interno ou homeostase.
é o trabalho integrado e harmonioso dos órgãos do corpo. Então, quando você tem todos os órgãos ali, todos os sistemas funcionando, você tem um equilíbrio interno, você se sente bem, bem para realizar suas atividades, você dorme bem, você come bem, você tem atividades excretoras funcionando normalmente, você tem aí o seu equilíbrio interno, né? Que a gente chama na biologia de homeostase. Então, reparem na imagem, a gente está mostrando novamente para vocês aí todos os sistemas, e aí esse trabalho integrado dos sistemas fazem com que o nosso corpo funcione. A homeostase foi um termo criado por Walter Cannon. Pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno em equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorram no ambiente externo. Então, ele propõe aí que você tenha em vista aí no seu equilíbrio interno para que você possa ter um corpo saudável, que não dependa completamente do meio externo para ter essa saúde. Então, ele propôs esse termo aí de homeostase. Como é que a gente pode fazer? Como é que esse metabolismo funciona? Vamos ver aí na nossa próxima cartela. Os processos de respiração, digestão e excreção garantem, por exemplo, que o meio interno tenha oxigênio e nutrientes necessários à célula e que substâncias tóxicas que possam causar os danos ao corpo sejam retiradas do organismo. Importante falar que esses processos de respiração, digestão e excreção garantem o nosso funcionamento. E isso aí tem muito a ver com as suas atividades diárias, com o seu tipo de alimentação. É importante garantir a absorção desses nutrientes para você conseguir com que as células realizem suas atividades de forma eficiente. Então, se você não tem uma boa alimentação, um consumo de água como deve ser, você prejudica aí o seu funcionamento interno. Então, a homeostase não acontece, o seu corpo fica internamente desequilibrado. E o seu metabolismo fica prejudicado. E o que são, né? O que significa essa palavra metabolismo, que com certeza você já escutou muitas vezes, já vi muita gente falar assim: ah, meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é acelerado. O metabolismo, ele está muito relacionado com o funcionamento das células. Então, uma pessoa que é adolescente, criança, enfim, ela está ali com alta produtividade de células crescendo, se desenvolvendo, o metabolismo realmente fica mais acelerado. Mas o que é esse metabolismo? É possível você ficar com uma idade mais avançada e continuar com o metabolismo correto, funcionando para garantir essa homeostase? É possível, tá bom? Então, vamos ler aí metabolismo. Conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo, as quais são responsáveis para suprir nossas necessidades energéticas e estruturais. Olha só, importante falar isso. O metabolismo, ele é responsável por suprir nossas necessidades energéticas e estruturais. Tá bom? Então, se você tem uma rotina muito pesada, muito cansativa, muito trabalho, você precisa ter ali uma alimentação adequada para isso. Se você só se alimenta de refrigerante, bombom, pão, bolo, né? Isso é constante na sua alimentação, queima rápido, com certeza, mas aí você vai ter o prejuízo de outros nutrientes. Então, balancear a alimentação para garantir um metabolismo mais eficiente é primordial. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas características gerais do ser humano. Lembrem que a gente está falando do ser humano de dentro para fora. Então, vamos mostrar para vocês algumas características. Uma das primeiras características aqui, ó, é ser bípede, né? Andar na posição ereta. Diferentemente dos outros animais, que são quadrúpedes, né? Precisam andar com mãos e pernas, né, no chão, com mãos no chão. Nós conseguimos aí no nosso desenvolvimento conseguir ficar nessa postura, né? Nessa posição ereta. Então, andar bípede é uma das características gerais do ser humano. A outra é a habilidade em manipular objetos. Nós temos a capacidade de pegar uma caneta, um copo, uma ferramenta e manipular.
uma outra característica que no decorrer, no nosso desenvolvimento, é o nosso volume cerebral. Reparem aí, ó, lá na antiguidade, há milhões de anos, nosso volume cerebral era menor. E aí, hoje, né, nós temos um volume cerebral maior na nossa caixa craniana. Trago para vocês aí algumas curiosidades sobre o corpo humano. Trago esse esqueleto para dizer para vocês que o nosso corpo adulto possui 206 ossos, sendo que o maior osso é o osso da coxa. Reparem aí no esqueleto, aqui, ó, né, o fêmur é o maior osso do corpo humano. Trago também para vocês aí o esqueleto de um bebê. Por que a gente está trazendo aqui o esqueleto de um bebê? Porque quando a gente nasce possui 306 ossos. Depois, né, que vão os ossos se fundindo e aí a gente fica com esse número de 206. O coração de um bebê chega a bater 130 batimentos por minuto. Então não precisa se desesperar se um bebê bate o coração muito rápido, porque isso é normal. Com o desenvolvimento, esse batimento vai diminuir, vai ficar aí no padrão. Na próxima imagem eu também mostrei o maior osso do corpo humano. Trago para vocês o menor osso, vou apontar ele aqui para vocês, tá bom? Que é o estribo, que é o osso do nosso ouvido interno. Deixa eu ver outra curiosidade, trazer para vocês também. A curiosidade aí no corpo humano são os batimentos cardíacos. O nosso coração chega a bater 100 mil vezes por dia. Então vamos ajudar ele a funcionar se alimentando bem, tá bom? E aqui nosso última curiosidade fala sobre o sistema nervoso. O impulso nervoso ele pode ter até pode atingir até 300 km por hora. Então, é uma corrente elétrica aí, um conjunto de uma sintonia de estímulos para que a gente possa reagir ao nosso meio externo. E vamos às nossas questões, vamos à nossa dinâmica local interativa. Essa dinâmica local interativa, ela tem algumas questões pessoais, espero que vocês consigam responder e participem no chat para que a gente possa fazer uma ótima correção daqui a pouco, tá bom? São 3 questões e eu aguardo vocês.
Retornamos e muito bem, muita gente participando aí no chat, colocando a sua opinião, qual foi a questão, como manter ali a homeostase do organismo. Muito bem, é isso mesmo. E vamos iniciar a correção, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, eu perguntei, são descritas a seguir algumas situações analisadas no estudo do corpo humano. Qual dessas situações não representa um estudo relacionado à fisiologia? A gente viu que a fisiologia, ela é a parte da biologia, a parte do estudo, né? Que se trata do funcionamento, como aquilo funciona, como é que aquela estrutura funciona. Então, vamos lá, vamos ver as alternativas. Na letra A, fala que é o estudo do processo de digestão. Análise, na letra B, análise do funcionamento do transporte de nutrientes. E letra C, estudo dos processos que envolvem a produção de anticorpos. Letra D, análise das estruturas do coração. Letra E, compreensão dos mecanismos que levam aos batimentos cardíacos. Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Estudo do processo, né, é funcionamento. Então, se é funcionamento, tem a ver com estudos sobre fisiologia. Análise do funcionamento, já diz aqui. Então, a gente já sabe que isso aqui também está relacionado à parte fisiológica. Estudo dos processos que envolvem a produção. Olha só, estudo do processo, então a gente já sabe que é fisiologia, porque a fisiologia estuda o funcionamento dos processos, como que aquilo acontece. D, análise das estruturas do coração. Então, a análise das estruturas do coração só está dizendo, só é o estudo de como aquilo é formado, o que compõe o coração. Então, não é fisiológico, é anatômico. Então, quem respondeu a letra D, ó, e acertou, está correto. A letra E, compreensão dos mecanismos, também nos leva a funcionamento, também é uma atividade fisiológica. Então, quem respondeu aí a letra D, acertou. Vamos para a questão B. Faça um esquema para explicar os níveis de organização do corpo humano. E aí você pode fazer de diversas formas, ou escrevendo ou desenhando, mas o importante é que você siga os níveis hierárquicos, né? A gente viu lá, são átomos, né? Depois moléculas, depois das moléculas nós tivemos lá organelas. Essas organelas em conjunto, né, formam o quê? Vou trazer para cá para a gente continuar acompanhando. Células. Essas células agrupadas, né, formam um tecido. Esse tecido especializado, em funções especializadas, vão formar órgãos. Esses órgãos vão formar sistemas, né? E os diversos sistemas funcionando de forma harmônica vão formar o organismo. Então, se você escreveu nessa ordem, átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo, você também acertou. Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma resposta bem pessoal. E eu vi que teve uma aluna que colocou a resposta, acho que é Elisa, o nome dela, colocou aqui no nosso chat, ela colocou ter uma boa alimentação saudável e tomar bastante água. Eu não vi aqui no chat se outra pessoa respondeu, mas eu vou me basear aqui na resposta dela, que ela colocou a opinião dela, né? Uma boa alimentação saudável e tomar bastante água. Por que é importante manter o equilíbrio interno do nosso corpo? Você deve ter respondido que é algo que é importante para que você garanta o funcionamento de todos os seus órgãos e todos os sistemas, contribuindo assim para um bom funcionamento, né? E aí você vai ter um corpo saudável. E aí a outra pergunta era o que você pode fazer
O que você pode fazer para contribuir no bom funcionamento do seu corpo? Essa resposta é bem individual, porque cada um tem uma rotina de trabalho, tem gente que acorda às 5 da manhã, tem gente que acorda às 8, tem gente que acorda ao meio-dia, cada um tem um tipo de atividade diferenciada, então a sua alimentação deve estar adequada à sua realidade. Mas não esqueça, sempre em toda alimentação, independente da sua atividade, ser cercada ali de nutrientes, né? Verduras, frutas que auxiliam bastante. Proteína, sempre, não esquecer ali, proteína, você tem proteína animal, tem pessoas que não comem, mas você tem aí o ovo também como proteína, enfim. E também isso clássico para todas as idades e para todo o nível de trabalho que você tem, a água, né? Recomendado pelo menos 2 litros de água por dia para que você possa aí manter suas células funcionando, se renovando, garantindo aí que o seu corpo se mantenha saudável, né? Com homeostase, não esqueçam, com equilíbrio interno de funcionamento. Muito obrigada pela participação de hoje na aula, por esse momento de conhecimento. Espero que a gente possa se encontrar logo mais e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.